Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Para as empresas, não basta apenas estar nas redes sociais, é preciso buscar engajamento. Os criadores de conteúdo digital podem ajudar, mas é preciso estratégia. O podcast Empreenda Assim conversa com o publicitário Luiz Henrique Panissa Lemos, que também é especialista em gestão estratégica de marketing e criador de conteúdo digital. Olá, Luiz, obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Oi, Luciana, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer poder falar de empreendedorismo, de universo digital, essas inovações tecnológicas que a gente vive atualmente. Luiz, como alcançar engajamento para a minha empresa nas redes sociais? Bom, primeiro é importante a gente entender, o que é esse engajamento que as pessoas tanto falam. O engajamento é o termo que o mercado utiliza para englobar toda a forma de contato interativo com os nossos posts nas redes sociais, com as nossas publicações. Então, quando alguém publica alguma coisa, a curtida, o comentário, quando você clica num link, quando você salva o post, tudo isso é engajamento. É todo aquele contato, aquela forma de contato interativo do público com quem publica. E a regra de ouro para a gente conseguir ter engajamento nas publicações, conseguir aumentar o número de pessoas que estão ali curtindo e comentando, ele segue praticamente em 3 pilares. Em primeiro lugar, a publicação ela deve ser recorrente, tem que ser regular, tá? Isso faz com que o público entenda que existe uma presença na rede social. Não dá para você publicar uma vez por semana e achar que isso vai resolver teu problema, porque não vai. Precisa ter ali, quase que diariamente, você vai nutrindo a tua audiência com conteúdo. Outra coisa muito importante, o segundo pilar, é a gente voltar para responder os comentários, a gente voltar para o post para ver o que as pessoas estão falando, responder as mensagens que chegam por mensagens privadas. Esse é o segundo ponto que é muito importante, é não abandonar, não é só publicar e achar que está tudo certo. E o terceiro, que eu particularmente considero o mais importante de todos, é você comunicar de uma forma com que provoque emoções nas pessoas que vão receber esse teu conteúdo. Então, quando você desperta curiosidade, quando você mostra alguma coisa interessante, o que a pessoa se sente atraída ali, você fala, nossa, olha que legal isso aqui, que bacana. Então, esse despertar de emoção, eu particularmente considero como sendo o pilar principal ali nessa questão do engajamento, porque isso faz com que as pessoas queiram interagir e não somente continuem rolando na tela ali naquele loop infinito que a gente fica ali o dia inteiro, a tarde inteira mexendo na rede social. Então, é nesse momento que você fisga a pessoa. Qual é a importância dos influenciadores na estratégia de engajamento e como escolher um influenciador? Olha, o influenciador, ele é meio que uma mistura de endossante. Então é aquela pessoa que vai defender a sua marca, a cara que você está dando para a sua marca, quase que um garoto propaganda, com uma vitrine, porque o influenciador ele tem o público dele, Então, geralmente, não é uma regra, mas geralmente o influenciador tem mais seguidores, tem um público maior do que o público das empresas que fazem essa parceria. Então você está mostrando o teu produto ou o teu serviço para uma galera que vai mais ampla, vai mais longe ainda, é como você colocar o teu produto na vitrine. E quando a gente fala de muita gente, de um público muito amplo, a gente fica se perguntando, mas será que é o público ideal? Porque às vezes eu trabalho com um segmento muito específico e quando a gente vai para uma estratégia com influenciador, pode ser que isso tome uma proporção que não seja ideal para a gente. Então tem que tomar cuidado nessa questão, tá? Outro ponto ali importante é diferenciar alcance de engajamento. Falar para muita gente significa que essas pessoas estão prestando atenção no que você está dizendo? Às vezes não. Eu sempre falo sobre a diferença entre a popularidade e a influência. Às vezes nós somos populares, mas não somos influentes. E assim também acontece com os digitais influencers, Então, será que rola essa relação de influência mesmo ou será que é só popularidade? E por fim, tem uma outra questão muito importante que é a questão da credibilidade e ali o envolvimento em polêmicas e tudo mais. Muitas pessoas contratam influencers e só depois se preocupam em pesquisar se esse influencer, se essa influencer tem uma credibilidade bacana, tem envolvimento em polêmica ou não. Então, isso é principal, acho que é o principal conselho ali para quem está pensando em startar uma campanha com o influenciador.
fazer essa pergunta, né? E aí, como é que é o passado? Como é que tá? Tem polêmica ou não tem? Então, isso é importante ser levado em consideração. A hora que você me pergunta ali como escolher um influenciador, a primeira coisa que você deve fazer é definir o seu objetivo. Porque, às vezes, o objetivo não estando definido, é aquela história, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho resolve, qualquer caminho funciona. E por isso que é importante você definir isso previamente. E isso vai te ajudar até a entender se influenciador é o melhor caminho, tá? Às vezes você pode fazer uma campanha de mídia paga, por exemplo, que é aquelas campanhas de tráfego, né? Que são famosas ali nas agências de publicidade, onde você paga para as plataformas, por exemplo, você paga para o Google, paga para o Instagram, não necessariamente pagaria para um digital influencer. É uma possibilidade. Outra questão importante é você avaliar métricas, e aí você vai avaliar alcance e engajamento, não só alcance, né? Então tem que ver se as pessoas têm muitas curtidas, legal, bacana. Tenho lá 1 milhão de seguidores, mas e no dia a dia? As pessoas estão respondendo os posts desses influencers ou não? Será que não tem usuário, aquele pessoal que compra seguidores ali? Não, pode ser que tenha, pode ser que o cara esteja falando que é digital influencer, mas não. Então avaliar isso é importante. Como eu já falei mais cedo, né, a gente pesquisar o passado é meio que uma lição de casa, né? E é importante você definir como você vai medir o sucesso da sua parceria com o digital influencer. Como é que você vai saber se o trabalho que ele está fazendo está trazendo retorno para você? Isso é na hora que vocês fazem essa reunião de alinhamento. Vamos combinar, vamos conversar, e aí é nesse momento que você tem que definir como que você quer medir o seu sucesso. Isso acontece muito em casos onde o errado disso, né? O inverso disso acontece muito em casos onde empresários e influencers não conversam, e aí o empresário fica imaginando que o influencer vai resolver o problema dele, vai vender pra caramba, vai dar muito certo, e acaba não acontecendo. Pode ser que não aconteça isso. Às vezes o produto não é ideal, às vezes o time não é o ideal, às vezes o mercado não você não escolheu o melhor influencer, né, ali, que condiz ali com o teu negócio. E aí você só vai perceber isso depois que já bateu o martelo e já fechou o negócio. Então é importante definir o sucesso antes. Luiz, você também é influenciador com o perfil @dicionário maringaense. Conta um pouco da sua experiência. O que você aprendeu com o dicionário? Bom, o perfil Dicionário Maringaense, ele é um perfil que existe há 4 anos. Ele começou um pouquinho antes da pandemia aqui em Maringá. Acho que é o meu maior case de sucesso, ou pelo menos o mais recente case de sucesso como, eu não vou dizer ali influenciador, mas eu gosto de me autotitular como criador de conteúdo, porque eu acho que essa responsabilidade de influenciar pessoas é muito grande, né? Então a gente tem que fazer isso de forma muito consciente, e eu acredito que influenciar seja uma atividade, não um título, né? Não ser um influenciador. E a ideia do Dicionário Maringaense é levar humor, levar conteúdo leve, aquelas piadas que o pessoal fala que tem sacadas inteligentes, levar diversão, levar dicas positivas de lugares para as pessoas frequentarem. Eu uso Maringá como sendo a minha pauta principal. Então tudo que acontece em Maringá e ali porventura em região, né, na região metropolitana, Maringá e região faz parte do Dicionário Maringaense. E eu trabalho com o dicionário diariamente, tanto fazendo essas publicações numa tonalidade ali meio que humorística, e também com algumas publicidades. Aí é onde o digital influencer, o lado digital influencer entra, né? Que é a questão de fazer propaganda de outras empresas de forma quase que orgânica, né? A ideia não é colocar um banner da empresa lá, não é colocar um flyer, falar assim, compre pneu aqui porque o pneu tá barato. Não necessariamente. É contar a história, ir lá na empresa, mostrar os bastidores, conversar com o gerente, conversar com o dono, mostrar como é que funciona, mostrar quais são os benefícios. Tem bastante coisa ali pra gente fazer. Mas, assim, o que eu mais aprendi nesse tempo, eu posso dizer que a criatividade é acho que a skill que a gente fala, né? É a coisa ali que a gente mais desenvolve, porque tem que ser criativo o tempo inteiro. A coisa você tem que se reinventar o tempo inteiro, você tem que pensar, putz, e agora? Como é que eu vou fazer? Faz parte. E outra coisa que eu falo bastante, que a gente passa a utilizar a rede social como trabalho e não como entretenimento e diversão. Porque quando a gente muda de lado, sabe? A gente está trabalhando com isso e não
se divertindo ali na rede social. Então, isso muda a chavinha na cabeça da gente. É normal, é natural disso. E a gente aprende a fazer negócios, a gente aprende a empreender, né? Quando a gente lida nesse ramo de influência digital, a gente trabalha com empresários, com a galera, como eu falei mais cedo, né? A galera que quer que você resolva o problema dele. Às vezes o cara chega em você e fala assim, né? Chega no influenciador e fala assim, cara, eu preciso vender, eu fiz uma compra errada aqui, meu estoque está abarrotado de um determinado produto e eu preciso me livrar disso daqui, faz um post lá na tua rede social porque eu preciso desovar. E não é bem assim, né? A gente não tem esse poder todo de pegar a nossa audiência e falar, olha galera, compre e fazer o cara comprar para resolver o problema do lojista, né? Não dá. É uma das coisas que eu mais aprendi ali, que eu mais percebo que tem empresários que acreditam que o digital influencer vai trabalhar como mágica, assim, nossa, é só eu colocar lá que eu vou vender demais, e não é bem assim, né? Além da responsabilidade que a gente tem, né, sobre aquilo que a gente está anunciando, está dizendo, se eu vou me associar a uma empresa que vende comida, se eu vou fazer propaganda de uma empresa que vende comida, eu tenho que, no mínimo, conhecer, confiar, enfim, imagina se essa comida faz mal para alguém, e aí depois a pessoa pode vir atrás de mim e falar, eu fui lá porque você me indicou, e passei mal, e aí, o que você tem? Sabe? Tem todo esse lance também que tem que pensar, faz parte. Mas eu acho que nesse mundo louco digital que a gente vive aí, 200 por hora, a adaptação, a resiliência, a criatividade são os principais fatores que eu posso citar por ter aprendido nesse tempo aqui de dicionário maringaense. E como atrair seguidores? Quais os segredos? Para atrair seguidores, acho que o segredo não tem bem um segredo, uma fórmula mágica, uma fórmula secreta. Bom, vale lembrar que tem uma imagem muito famosa na internet de uma zebra, se eu não me engano, uma zebra correndo assim, e atrás dessa zebra tem 3, 4 leões perseguindo ela. E aí a frase que vem junto com a imagem é: será que todo seguidor vale a pena? Será que você quer mesmo ter seguidores, né? Que teoricamente ali os leões estão perseguindo a zebra, né? Para jantá-la, enfim. Na internet, para você ter bastante seguidor, para você ter uma atividade frequente ali, né, de seguidor, você precisa ter um conteúdo de qualidade. Isso eu acho que é o básico, né? E quando a gente fala de conteúdo de qualidade para rede social, é a mesma coisa que você fala que você vai abrir um restaurante, você tem que ter uma boa comida. Eu acho que se você não consegue produzir um conteúdo de qualidade, às vezes por falta de tempo, às vezes por falta de conhecimento, talvez seja interessante terceirizar. Então, a regra, trazendo a comida ali como exemplo, se você não é um bom cozinheiro, se você vai abrir um restaurante, você pode ser até o dono, né? Você pode ser até a proprietária do restaurante, mas talvez seja interessante colocar alguém na cozinha para produzir para você. E acho que isso aí é o ponto inicial. Vale muito sempre conversar com o teu público, e conversar mesmo, assim, uma conversa de trocando ideia ali, sabe? Como se vocês fossem conhecidos, amigos, sem estar fazendo propaganda o tempo inteiro. Não precisa o tempo inteiro você tá com aquela imagem séria, maquiada, né? A mulherada costuma só abrir os stories ali, só abrir a câmera quando tá muito maquiada. Às vezes não, a rede social ele pede uma conversa mais informal mesmo. Uma dica muito legal pra gente conseguir mais seguidores é resolver o problema do público de uma certa forma gratuita, assim. Então, quando você tem uma empresa que, vamos supor, você vende lavagem de carro, né? Você é um lava rápido ali. Dá uma dica de como manter a lavagem um pouco por mais tempo, uma dica aí de usar uma escova de dente, de repente, que não está sendo utilizada, obviamente, né, para o uso de higiene bucal, mas para você limpar ali o retrovisor do teu carro com uma escovinha. Dá uma dica de uma mistura de um produto, um detergente com bicarbonato de sódio, não sei das quantas, tal. Dá essas dicas, resolve o problema das pessoas ali ao longo da sua criação de conteúdo, porque isso daí vai fazer com que as pessoas gostem de você. Fala, olha que bacana, legal, vou curtir, vou seguir esse cara aqui, vou seguir essa menina aqui, porque eles publicam coisas que fazem sentido no meu dia a dia. Mas o mais importante de tudo é a consistência. Nada se cria do dia para a noite, nada se cria fazendo uma vez só. Eu costumo comparar com a academia. Você não tem como mudar teu corpo, seja para emagrecer, seja para ficar mais forte, indo uma vez por mês na academia. Você tem que ir todo dia, ou pelo menos ali, né, 2, 3 vezes por semana, uma frequência que seja ideal para você. Mas, de fato,
uma vez no mês não vai fazer resultado, não vai fazer diferença nenhuma. E importante também, como a gente está falando de atrair novos seguidores, né, a gente está imaginando que a gente está falando de uma rede social específica, tipo o Instagram. Só que existe uma coisa chamada algoritmo, e é como se fosse um robozinho, que é como o motor funciona, seria o equivalente a isso. E isso muda de rede social para rede social. Tem rede social que funciona de uma forma e outras funcionam de formas diferentes. Então, para você ter mais seguidores no Instagram, por exemplo, a estratégia é diferente de você ter mais inscritos no seu canal do YouTube. Então muda um pouco o tipo de conteúdo que você publica. Mas essa regra de consistência e de frequência alta, ela é quase que unânime ali para qualquer tipo de rede social, para qualquer plataforma. Você precisa estar ativo ali sempre, né? E você tem que ficar atento para cada rede que você quer ativar. Então, o TikTok tem o algoritmo próprio, o Instagram tem o próprio, o Facebook é um, o YouTube é outro. Cada um tem a sua particularidade ali. E é nessas estratégias isoladas ali para cada uma das suas redes sociais que você vai ter a resposta exata de como crescer em seguidores nessas redes. E o que fazer para que o usuário continue consumindo conteúdo? Pois é, como fazer para o usuário continuar consumindo, né? Tem aquela máxima que diz que fazer sucesso é fácil, permanecer no sucesso, permanecer fazendo sucesso, né? Chegar à liderança é tranquilo, o problema é você continuar líder por muito tempo, né? Isso aí é um desafio e um desafio constante. A gente vai considerar então que você já está fazendo tudo certo, tá? Já tem ali uma qualidade bacana, já tem uma frequência bacana, mas ainda assim é um desafio. Por quê? Porque você tem que estar sempre atento a melhorias, a mudanças, a como se diferenciar, como que você pode melhorar a sua comunicação. Como é que a gente faz isso, melhorar a comunicação? Melhorar a imagem, melhorar o texto, melhorar os chamados CTAs, que são os Call to Actions, né? As chamadas para ação. Então, por exemplo, quando eu faço uma publicação lá para o meu restaurante, chamando as pessoas para vir almoçar comigo, antes eu podia publicar assim, nós fazemos uma comida deliciosa, nós fazemos sábado tem feijoada deliciosa feijoada aqui para você. Poderia ser assim. Aí a gente leva para isso aí é sem uma chamada de ação, tá? Então vamos melhorar isso? Vamos colocar um assim... venha experimentar a feijoada, a gente chama, convida. 5% de desconto para você que traz esse post aqui printado para que você venha. Então compre agora, reserve agora. Quando a gente direciona, né, o nosso público para fazer alguma coisa, o marketing chama isso de chamada para ação. Você está direcionando, você está chamando ele para executar uma tarefa. Então é aí que vem os botões compre agora, reserve agora, ligue agora. Vem tudo desse conceito de CTA. Melhorar isso nas nossas comunicações é uma boa forma de fazer com que o usuário continue consumindo o teu conteúdo. Outra dica, que essa daqui é polêmica, mas é verdadeira, é não ser chato. Porque às vezes a gente é chato pra caramba. Às vezes a gente faz esse exercício, olha pro teu Instagram profissional, olha pro teu perfil da empresa e pensa assim, cara, será que alguém ficaria aqui, alguém além de mim, será que ficaria aqui mais de 5 minutos? Às vezes você olha lá, só tem compre aqui, e você fala, cara, que negócio chato. Às vezes não é isso que eu quero saber, não. Rede social é relacionamento. Rede social já fala, né? É uma rede social, é um lugar onde você socializa com as pessoas. Você não pode ficar tentando vender o tempo inteiro, não pode ser chato. Se você for chato, as pessoas vão ver 2, 3 ofertas e falar, não, obrigado, não quero mais não. Isso aí é importante saber. Fique ligado a tendências também, isso é importante. Algo que viralizou, algum assunto que está em alta, sabe? Tenta ali variar um pouco o teu conteúdo, tenta não ser somente comercial o tempo inteiro. Fica ligado no que está acontecendo. E importante, ouvir o que a tua audiência está falando, está dizendo. O que é ouvir o que a audiência fala, Luiz? Prestar atenção nas mensagens que você recebe, no tipo de comentário que você recebe. E tem uma coisa que é importante a gente se ligar nessa hora. Às vezes, não receber mensagem e não receber comentário é uma mensagem. Às vezes o teu público está falando para você, olha, o que você está publicando está tão chato que eu não quero nem interagir. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com tapinha nas costas? Tem que tomar cuidado. Vai ter ali meia dúzia de pessoas falando, nossa, tá tudo muito lindo, tá tudo muito isso, tá tudo muito aquilo, e às vezes as pessoas se iludem, né? Não, tem que tomar cuidado sim, mas
Às vezes, quando não tem nem isso, é porque o caminho não está ideal. Então, ouvir o que a audiência está dizendo é muito importante. E uma coisa que eu sempre faço, né, no dicionário é ficar ligado o tempo inteiro. E essa daqui acho que é o que eu mais costumo fazer no dicionário, que é pegar um assunto que está em alta, que está em evidência, e tentar transformar para a minha realidade. No meu caso, né, é Maringá. Então, tudo que tem a ver com Maringá faz sentido para mim. Então, quando é Natal, faço alguma coisa de Natal relacionada a Maringá. Quando é Páscoa, faço alguma coisa de Páscoa relacionada a Maringá. Quando eu tenho algum esportista se destacando em algum campeonato, alguma coisa assim, que é maringaense, eu trago isso para o dicionário maringaense. Quando tem alguma notícia que mexe muito com a cidade, por exemplo, quando abriu aquele buraco ali na Avenida Paraná, que foi uma coisa que assim mexeu com a cidade inteira, né, com a realidade da cidade inteira, é um conteúdo que faz sentido estar no dicionário maringaense, apesar de eu não ser um jornal, de eu não ser uma fonte de informação. Então, assim, tentar ficar ligado no que está acontecendo e trazer para a nossa realidade é uma boa saída. E Luiz, é preciso constância nas publicações? Sim, é preciso ter muita constância nas publicações. E como eu comentei a questão do algoritmo, né, eu falei um pouco mais cedo, o algoritmo ele funciona da seguinte forma: ele entende que existem, imagina, milhares, centenas de milhares de pessoas ali na rede social. Parece formiguinha, né? De tanta gente que tem. E imagina que as empresas estão disputando a atenção dessas pessoas o tempo inteiro. Então, como é que a gente vai organizar isso, né? O algoritmo funciona mais ou menos desse jeito. É como se fosse um leilão. A empresa que fala mais alto consegue a atenção de mais pessoas. Quem dá mais, né? Quem que grita mais alto ali? Na rede social funciona assim. Então, se você não tem constância, é como se você estivesse falando numa multidão com o teu microfone desligado. Quem vai te ouvir? De repente, 2, 3 pessoas que estão ali perto de você e ninguém mais, entendeu? Você vai ser engolido por outras empresas que estão publicando o tempo inteiro, que estão colocando conteúdo o tempo todo. Então, é por isso que é importante você ter essa constância nessa disputa pela atenção do usuário ali no tempo inteiro, né? A todo momento, inclusive de madrugada, tá? Por isso tem muita gente que programa publicações ali, programa posts para madrugada. Mas em resumo quando você tem constância e você tem qualidade no que você publica, geralmente, tá? Por ali quase 90% dos casos, você constrói a autoridade. Então, ter constância, falar sempre e falar bem falado é muito difícil dar errado. Geralmente você vai construir um público legal, você vai conseguir ter uma galera bacana te ouvindo ali, recebendo sua mensagem e suas publicações. Você diz que é preciso construir autoridade. Como assim? Pode nos explicar? A construção da autoridade, principalmente no marketing digital. Primeiro vamos entender o que é esse negócio de autoridade. Vamos lá. Autoridade, se tornar autoridade em algo é quando você estabelece uma presença sólida. Tá? Você está ali sendo firme e respeitada em um determinado assunto. Então, isso é importante para que você se torne uma fonte confiável de informação e também de influência. Você se torna uma pessoa influente. Então, sabe aquela história de manja muito? É basicamente isso. Você ser uma autoridade no assunto é você ser reconhecido, as pessoas olharem para você e pensarem, pô, esse cara aqui, essa pessoa aqui, essa mulher aqui sabe do que está falando. E por que isso é importante na rede social? Porque tem muita gente falando muita coisa. Então como é que você separa o que presta e o que não presta? Tem muita página que só publica meme, tem página que só publica vídeo de gatinhos. Então assim, para o teu público te encontrar, né? Você precisa achar teu público, mas teu público também tem que achar você. E para o teu público, a hora que ele chega em você e fala, opa, aqui é uma empresa séria, aqui é legal, aqui as coisas acontecem de forma bacana. É a hora que ele encontra essa autoridade. E isso é importante para que você crie as conexões necessárias ali com o teu público, que você realmente se conecta, você se amarra ao público, consequentemente o teu engajamento vai aumentar e você ganha a confiança do teu público. E aí, para você vender, já fica muito mais fácil, né? No marketing, a gente tem um negócio que a gente chama de níveis de autoridade. Basicamente ali uma escala que vai desde quem é generalista, que fala de qualquer coisa, publica tudo o tempo inteiro. Você depois, próximo nível, você se torna especialista em algo. Então, pô, sabe do que está falando. A autoridade é aquele momento que você, opa, peraí que chegou quem entende.
E aí quando a pessoa fica famosa, ela se torna uma celebridade. Pô, manja muito, né? Pô, famoso, quero tirar foto com ele. E existe também o nível de autoridade mais celebridade, que é a pessoa reconhecida, todo mundo sabe quem é, que sabe do que tá falando, que fala, pô, vou numa palestra do, sei lá, do Karnal, por exemplo. É uma pessoa que é uma celebridade, autoridade. E aí a gente tem vários exemplos, né? Vários endossantes ali, vou falar de esporte e de repente vai ter uma palestra do Thiago Leifert. Pô, o cara sabe demais o que ele tá falando e o cara é uma celebridade. E aí a gente vai seguindo, né? E a última escala ali, acho que mais longe, mais difícil de alcançar, é quando você se torna lenda, né? Que aí é aquele momento que você sai do racional e já entra no emocional das pessoas. Você se torna lendário no assunto, né? Esse aí é o último estágio dessa nossa escala apresentada aqui pelo marketing. Luiz, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço, é muito bom falar sobre tudo isso. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, @Dicionário Maringaense, o nome é comprido, mas colocou lá Dício no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no TikTok, apareceu lá, @Dício, já vai aparecer o restante lá, o Dicionário Maringaense. Falamos tudo sobre Maringá, a gente conversa, dá risada, se diverte, tem algumas dicas, tem algumas notícias ali do dia a dia da cidade. Valeu, obrigado demais. O podcast Empreenda Assim conversou com o publicitário Luiz Lemos, que também é especialista em gestão estratégica de marketing e criador de conteúdo digital. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.